Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar nesse dia uma palavra de reflexão para você, para que você possa meditar e entender que o Senhor tem te chamado para um tempo novo, amém? Essa palavra está lá em João, capítulo 8, no versículo 28 e versículo 29. Queria ler ele para você e o texto fala assim: Disse-lhes, pois Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém, queridos? Nós vemos esse texto aqui, o contexto da fala de Jesus é um contexto em que Jesus tem, através da sua vida, denunciado os religiosos da sua época, que eram vestidos de uma capa de santidade, uma capa de piedade, e seus corações estavam vazios, né? O texto está falando que quando Jesus fosse levantado, ou seja, crucificado, o Filho do Homem fosse crucificado, eles saberiam que ele era eu sou, que eles saberiam a identidade dele como Senhor, como Deus, né? Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo, né? E veio na terra com uma missão: trazer o homem de volta à presença de Deus, ou seja, aquela glória que o homem perdeu através do pecado no jardim, o que Adão perdeu de conexão com Deus. A vinda do Filho do Homem, ela traz o homem de volta agora a essa conexão com Deus. E Jesus estava denunciando, irmãos, a forma como aqueles religiosos estavam vivendo suas vidas vazias, né? Ou seja, a ênfase era na aparência, a ênfase era naquilo que era visto pelos homens, e a gente vai observar do capítulo 5 ao capítulo 12, Jesus fazendo discursos, né, contundentes e denunciando esta classe religiosa que estava corrompida pelo pecado, né? No capítulo 5 nós temos aqui o relato do tanque de Betesda, o Senhor Jesus curando um homem que já havia 38 anos que estava enfermo, e não havia ninguém que pudesse ali ajudar aquele homem a entrar no tanque. A Bíblia fala que uma vez no ano descia um anjo, movimentava as águas, e quem entrasse no tanque era curado de qualquer enfermidade. E a Bíblia fala que esse homem estava lá já enfermo há 38 anos, e Jesus cura aquele homem, né? Ao curar aquele homem no sábado, os fariseus, os religiosos, começaram a questionar Jesus por ele ter promovido aquela cura num sábado. Olha que nível que aqueles homens estavam, né, de incredulidade. E Jesus começa a falar no versículo 19 do capítulo 5 que tudo aquilo que ele fazia conforme o Senhor, o Pai, o ensinava. Jesus tinha como referência, irmãos, sempre o Senhor. Jesus tinha como referência Deus Pai como aquele que ele pregava e falava daquilo que o Pai lhe ensinou. Sabe, nós precisamos buscar, irmãos, falar aquilo que o Pai tem nos dito, aquilo que o Pai tem ministrado a nós. É por isso que é importante nós termos uma conexão com o Senhor. É por isso que é importante nós termos intimidade com o Senhor, porque nós precisamos falar aquilo que o Pai fala. E aquilo que o Pai fala, irmãos, está em concordância com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, estar em concordância com a palavra de Deus implica dizer que esta palavra está dentro de nós. Dentro do contexto que Jesus está falando no capítulo, nós vamos entender isso. Quando nós caminhamos ainda à frente no capítulo 6, nós vamos ver a multiplicação dos pães, e a partir do versículo 32, Jesus vai falar que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é o pão que alimenta o homem. A sua vida ela vai ser dada em prol do homem, e a sua vida vai a partir de agora alimentar o homem, e ele vai trazer essa referência que ele é o pão vivo que desceu dos céus. No versículo 41, os fariseus, os judeus, começam a questionar Jesus sobre o seu discurso de que ele era o pão vivo que desceu do céu. No versículo 48 do capítulo 6, Jesus fala: eu sou o pão da vida. No versículo 58 ele fala assim: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá
eternamente. No capítulo 7, a Bíblia fala que no último dia da grande festa, ou seja, era a festa dos tabernáculos, os judeus trazem uma explicação, judeus messiânicos trazem uma explicação sobre esse último dia da grande festa. O povo saía do altar, ia até o tanque, se não me engano, o tanque de Siloé, e eles iam em procissão celebrando ao Senhor. Eles pegavam a água no tanque e retornavam ao altar, onde eles faziam o sacrifício, e derramavam água sobre o altar. E nesse contexto de derramar água, de celebrar, eles estavam clamando: Senhor, envia-nos salvação. A água faz referência à palavra de Deus, a esta busca, né, de ser saciado em Deus. E é exatamente nesse tempo, nesse dia, nesse momento que Jesus se levanta e fala assim: aquele que tem sede, vem a mim. Olha que interessante, aquele que tem sede, beba da água que eu vou lhe dar. Ou seja, se você beber de mim, dentro de você se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo que seria dado aos homens. Veja que Jesus começa a falar sobre a sua identidade, daquilo que ele tinha em Deus, daquilo que ele recebia em Deus. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o que Jesus recebeu do Pai é o que nós também podemos receber. Jesus recebeu o relacionamento de Deus. Jesus recebeu intimidade do Pai. Jesus recebeu através do Espírito uma comunhão que o levou a viver coisas espetaculares na terra, não apenas com sinais, não apenas com curas, mas o mais importante, a presença de Deus estava sobre ele. E nesse contexto eu quero trazer o texto que eu li em João capítulo 8, e Jesus fala assim, né, que versículo 28, disse depois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Sabe, irmãos, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. A referência não tem que ser eu, a referência não tem que ser o que eu faço, mas a referência tem que ser o que Deus faz. A referência tem que ser o que nós aprendemos de Deus. E Jesus continua falando assim: nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O que o Senhor tem te ensinado nesse tempo? O que o Senhor tem ensinado a sua vida nesse tempo? Nesse tempo que você está em confinamento por causa do coronavírus, o que o Pai tem te ensinado dentro da sua casa? O que o Pai tem te ensinado nesse tempo que você está recluso, que você pode estar trabalhando de casa, ou está estudando de casa, eu não sei, mas é um tempo onde nós estamos isolados, né, desse mundo, isolados das coisas lá de fora, né, por causa do coronavírus. O Senhor tem nos falado que quer que restauremos o nosso altar. O que você tem aprendido, irmãos, nesse tempo? Sabe, nós só podemos falar de Deus aquilo que nós vivenciamos de Deus. Tem muitas pessoas que estão falando da Bíblia, mas não estão vivendo a Bíblia. E Jesus denuncia exatamente os religiosos dessa época. Porque eles tinham as Escrituras, eles decoraram a lei de Moisés, mas eles não viviam na prática aquilo que a lei de Moisés apregoava. Aquilo que Moisés concebeu de Deus. Aquilo que Moisés escreveu segundo o que o Senhor lhe havia dado. Jesus começa a trazer, irmãos, uma ênfase, que não faz nada por mim mesmo, mas ele fala o que o Pai ensina. E sabe, quando eu entendo que eu preciso aprender de Deus, eu vou no Salmo capítulo 90, versículo 12, que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, entender que nós caminhamos nessa terra, há um propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, os anos vão passando, os dias vão passando, e cada vez mais que nós caminhamos, nós precisamos encontrar o Senhor na nossa caminhada. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Sabe, irmãos, a nossa caminhada, ela tem que nos conduzir à sabedoria. E a sabedoria, ela só pode vir da parte de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu aprendo na minha caminhada. E o Senhor continua falando no versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Sabe, irmãos, quem nos trouxe para essa realidade hoje de estar em casa está conosco. Aquele que nos trouxe para essa realidade, Jesus falou assim: aquele que me enviou está comigo. Sabe, irmãos, nós estamos hoje aqui numa realidade de estar separados do mundo, de estar separados por causa do coronavírus. Nós precisamos entender que o Senhor está conosco. Mas por que o Senhor está conosco? Aí Jesus continua falando assim: Ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sabe, irmãos,
Nós precisamos fazer o que agrada o coração de Deus. Nós precisamos fazer aquilo que nos liga ao Senhor. Sabe, irmãos, quando nós agradamos o coração de Deus, aí Deus derrama sobre nós da sua intimidade. É o Salmo 25 que declara, ou seja, ele declara que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais fará conhecer a sua aliança. Sabe, irmãos, nós precisamos agradar ao Senhor para que tenhamos nesses dias direção. Já falei isso em outras oportunidades. E Jesus está falando que a presença do Pai está com ele, porque ele faz aquilo que agrada ao Senhor. Que nós possamos nesse tempo, irmãos, entender que o Senhor tem nos chamado para aprender dele, que o Senhor tem nos chamado para que possamos o conhecer. Sabe, você não está sozinho, você não está só, a presença de Deus está sobre você, mas que você possa não apenas cumprir aquilo que está no coração de Deus, mas que você possa nesse tempo se relacionar com o Senhor, sabendo que ele tem te chamado para um tempo novo de intimidade na sua presença. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que tenhamos em Deus a esperança de dias melhores, sabendo que nós não andamos por vista, mas andamos segundo a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.